São 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, são 4 horas da tarde no horário de Israel. Nós temos imagens ao vivo do país que ontem passou pelos piores ataques da história recente, com quase 3 centenas de mísseis e drones sendo despejados contra os seus territórios. Segundo as forças israelenses, foi possível impedir que eles atingissem a população. Como está escrito na nossa tarde, quem está nos acompanhando pela TV consegue ver, quem está no rádio, Israel diz interceptado 99% dos disparos do Irã. Por enquanto, a informação de uma criança ferida pelos estilhaços da reação israelense. Quando Israel percebeu que estava sendo atacado, ou quando notou que os ataques começaram, acionou o domo de ferro e esses estilhaços teriam atingido uma criança de 10 anos. 10 horas e 1 minuto. Repita. 10 e 1. Nós vamos falar um pouquinho mais dos efeitos dos ataques cometidos pelo Irã contra Israel. Já está em andamento, se o horário foi cumprido, uma reunião do Gabinete de Guerra de Israel para que a gente entenda ou possa conhecer, a partir de uma decisão que possivelmente será tomada nessa reunião, se haverá resposta israelense ao ataque iraniano. O Irã diz que o ataque de ontem à noite no horário de Brasília foi uma resposta ao atentado cometido à sua embaixada na Síria. Nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da USP, Kai Eno Lehmann. Professor, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, o Irã justifica o ataque de ontem à noite com um artigo da Carta da ONU que lhe permite, segundo a legislação, responder a um primeiro atentado, que foi aquele cometido por Israel à sua embaixada na Síria. E agora, ao que tudo indica, Israel também se sente autorizado a responder ao ataque de ontem. Nós estamos caminhando em que sentido na avaliação do senhor? Para recados, por mais grave que eles sejam, recados, ou para uma greve que pode se espalhar pela região e eventualmente até sair do controle, professor? Eu acho que a intenção dos dois lados são recados, mas o risco é um conflito generalizado. Eu acho que, né, um problema, um risco de uma guerra, por mais que a intenção seja de uma guerra limitada, entre aspas, e que sai de controle porque um lado interpreta as ações do outro lado de uma forma diferente, porque algo dá errado, que em guerras sempre acontece. Então, me parece que a intenção é mandar recados, mas o risco é que isso saia de controle, sim. Professora, até que ponto pode chegar essa escalada, né, no momento em que o próprio cenário internacional está extremamente volátil, né? A gente falava mais cedo aqui que muito provavelmente Israel não vai deixar que esse ataque, né, a eles pare por aí, que certamente em algum momento eles vão revidar de volta, né? Sim, eu não tenho dúvidas que Israel vai revidar de alguma forma ou outra. Eu imagino que haja neste momento atividades diplomáticas intensas, principalmente por parte dos Estados Unidos, mas também por parte da Europa, com Israel, para que essa resposta, quando vier, seja uma resposta limitada, né, controlada. Não sei se Israel, e principalmente Netanyahu, está aberto a essas conversas e limites, mas eu imagino que haja uma pressão imensa em cima de Israel para que seja uma resposta limitada, justamente para que não haja um conflito geral, regional, que seria um desastre para a região, evidentemente, mas também para o mundo, em termos políticos, em termos militares, em termos econômicos. Que tem uma pergunta para o senhor, professor.
Professor, prazer falar com o senhor novamente. A gente tinha conversado durante a semana falando sobre a possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, negociações que sofrem com muitos entraves. E aí eu te questionei quem precisaria ceder mais nas negociações para que o cessar-fogo pudesse se tornar uma realidade. O senhor acredita que o cenário muda agora com essa ação do Irã contra Israel? Dificulta ainda mais um acordo por um cessar-fogo no Oriente Médio? Sim, dificulta, até porque, como vocês tinham dito antes de eu entrar no ar, né, o foco do mundo agora não está mais na faixa de Gaza. O foco do mundo está numa possível guerra entre Israel e Irã. Então, eu imagino, eu posso estar errado, mas eu imagino que as negociações sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza não andem muito nos próximos dias, porque o foco está em outro lugar, em outra questão. Então, eu não vejo nesse momento uma perspectiva iminente de um cessar-fogo na faixa de Gaza, em consequência desses ataques de ontem. Professor, nosso comentarista Roberto Mota também vai te fazer uma pergunta. Professor, muita gente disse que a origem do massacre, a motivação do massacre de 7 de outubro foi atrapalhar uma aproximação que estava ocorrendo entre Israel e a Arábia Saudita. Esse ataque agora direto do Irã contra Israel pode ter como efeito assustar a Arábia Saudita e fazer com que a aproximação com Israel seja retomada? Eu acho que é possível. Na época, eu até sustentei que me parecia que a escolha, entre aspas, dessa data, 7 de outubro, tinha a ver com um possível acordo entre a Arábia Saudita e Israel, que, em consequência, tudo isso esfriou, mas a Arábia Saudita e Irã são inimigos, rivais históricos, e eu acho que é bem possível que haja uma reaproximação entre Israel e a Arábia Saudita em consequência desses ataques agora. Eu acho que o que está em aberto nessa possível reaproximação é a questão se a Arábia Saudita talvez coloque algumas precondições sobre a faixa de Gaza para retomar essas conversas, ou seja, por exemplo, um cessar-fogo, algum comprometimento do Israel sobre a administração da faixa de Gaza pós-conflito, quem pode, quem não pode, sem a gente falar sobre a retomada de negociações sobre a criação de um Estado palestino. Eu acho que isso me parece muito distante, mas eu acho que é bem possível que haja uma reaproximação justamente pelas relações muito difíceis entre a Arábia Saudita e Irã. Professor Kai Eno Lehmann, qual o papel que a comunidade internacional pode desempenhar num ambiente interno tão contaminado quanto o ambiente de Israel, do ponto de vista político, né? Nós vínhamos noticiando ao longo dos últimos dias uma crescente pressão para cima do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por falta de informações sobre os sequestrados pelo Hamas lá no dia 7 de outubro. Alguns aliados tradicionais fazendo pontuações importantes a respeito do desempenho de Israel na faixa de Gaza, pedindo mais cuidado com os civis, por exemplo. Em que medida as questões locais internas de Israel vão afetar na resposta que Israel dará ou não ao Irã? E de que forma a comunidade internacional pode tentar interferir nisso? Só os Estados Unidos, de fato, podem tentar, de alguma maneira, apaziguar ânimos por ali? É muito difícil. Acho que, em termos domésticos, esse conflito, esse ataque do Irã agora, nesse momento, em muitos aspectos salvou Benjamin Netanyahu, que, como o senhor colocou corretamente, ele estava e está sob enorme pressão doméstica pelo fato de a guerra em Gaza não está indo bem.
e muitos reféns ainda não têm sido libertados. E ele estava sob enorme pressão por causa disso. Agora que Israel está em guerra mais uma vez, ou em conflito mais uma vez, essa pressão doméstica vai ser aliviada pelo menos por um tempo. Eu acho que não será uma coisa permanente, mas por enquanto vai ser aliviada, então ele está mais seguro no cargo. Em relação sobre quem tem influência sobre Israel, eu acho que até os Estados Unidos, no momento, muito pouco, porque assim, essa escalada de conflito agora é um desastre para Joe Biden, né? Joe Biden está enfrentando eleições em novembro, e a última coisa que ele precisava é uma guerra, mais uma guerra, no Oriente Médio, porque ele está sendo muito criticado pela postura que ele adotou em relação à faixa de Gaza, pela base do Partido Democrata, e agora ele vai ser muito criticado também pela direita por não ter essa influência. Nós sabemos que Netanyahu e Biden não se dão pessoalmente, então eu não vejo que Netanyahu tenha muito interesse de alguma forma de apoiar ou sustentar ou salvar Biden, e prestar muita atenção àquilo que ele tem que fazer, a fazer ou a dizer. Então, quais são as opções da comunidade internacional como toda? Eu acho que deveria ter uma pressão para que isso seja institucionalizado e internacionalizado no âmbito das Nações Unidas, para que haja negociações, para que haja um desfecho negociado desse conflito, mas eu não tenho certeza de que no momento essa opção é muito viável. Mas certamente no mundo o medo é uma escalada desse conflito que no Oriente Médio, né, a situação é tão complexa sempre, que qualquer erro de cálculo pode levar a um conflito regional generalizado, o que seria desastroso para a região e o mundo, tanto politicamente quanto economicamente. Então, eu acho que o foco vai ser isso, que haja negociações no âmbito da ONU, no âmbito de organismos internacionais, mas nesse momento eu não estou muito otimista a respeito disso, não. Professor, o que irá acontecer daqui para frente, né, nos próximos dias, nas próximas horas, se a gente pode dizer, depende muito também se Israel vai ouvir o que os Estados Unidos têm a dizer e não escalar o ciclo dessa retaliação. Na sua visão, o senhor acredita que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu vai ouvir de fato os avisos ou as propostas de seu maior aliado nesse momento? Eu acho que possível. Tem alguns membros do gabinete de guerra que, de fato, está conduzindo o conflito na faixa de Gaza também, que pregam para essa moderação, né, que pregam para uma resposta limitada e mais objetiva, mas tem outros no governo que foi, de fato, eleito, né, que, para eles, essa é uma oportunidade única, entre aspas, de enfraquecer ou, quem sabe, acabar com o regime Teherã, que é um inimigo histórico de Israel e que é um bête noire, vamos dizer, particular de Benjamin Netanyahu há décadas. Eu não sei quais desses dois lados vai prevalecer nesses debates internos. Eu acho que o instinto do Benjamin Netanyahu é mais para confronto, mas ele, por causa dessa pressão doméstica que ele está enfrentando por causa dos reféns na faixa de Gaza,
talvez tenha alguma chance de moderação. Como falei, eu acho que a influência dos Estados Unidos até dos Estados Unidos, me parece um pouco limitado no momento, mas quem sabe? Eu acho que é 50-50 no momento. Não gostaria de fazer uma aposta aqui. Bom, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da USP, Kai Eno Lehmann. Professor, muito obrigado. Bom domingo para o senhor. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.